A paz do Senhor. Tudo bom com você? Eu me chamo pastor Jonas Carvalho, coordenador-geral da Igreja Pentecostal Missionária em Roraima, e essa é a nossa escola de discípulos. Quero convidar você para, neste momento, compartilhar conosco aí este vídeo com seus amigos, no seu WhatsApp, no seu Facebook, Instagram, nas suas redes sociais, para que possamos levar assim a palavra do Senhor para muitas pessoas que precisam estar aprendendo muito mais de Deus. Todos os dias é importante aprendermos mais da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje, na nossa Escola de Discípulos, estamos iniciando a nossa primeira lição nesse mês de junho, e você é nosso convidado especial. Você que já é nosso aluno da Igreja Pentecostal Missionária, seja muito bem-vindo. E você que está assistindo esse vídeo também é muito bem-vindo a estar aqui conosco aprendendo da parte do Senhor. Nós vamos iniciar uma lição muito importante, que é a carta à Igreja a Efésios. E você que ainda não leu esse texto, ainda não leu este livro, é muito importante que você comece a ler esta carta importantíssima que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. Uma carta esta que vai ferver os nossos corações e vai nos fazer estar mais próximos de Deus e mais alicerçados em Cristo, e acreditarmos mais ainda que o Espírito Santo é a melhor coisa que temos na nossa vida. Porque na carta que Paulo escreve aos Efésios, ele deixa bem claro e bem nítido que o Espírito Santo é quem conduz toda a boa obra do apóstolo Paulo durante esse percurso. É nessa lição de hoje que eu convido você a acompanhar aí na sua revista. Mas se não tem a revista, você vai estar vendo aí as imagens da nossa lição deste domingo. Convido você a, juntamente conosco, lermos o nosso assunto da lição deste domingo. Olha ele aí. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O nosso textual está lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Amém? Então está aí o nosso assunto de hoje, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nós vamos conhecer um pouquinho de como essa carta foi escrita, em que ano, o que estava acontecendo nesse percurso em que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Para você que acompanhou um vídeo anterior, nós falamos a nossa leitura bíblica em classe, e todos os dias da semana você tem um texto para ler, para que você possa se compreender e se encontrar dentro do contexto da lição no domingo. Então, qual é o nosso objetivo geral nesse encontro, desse estudo? É que você possa entender o propósito divino na Epístola aos Efésios. Esse propósito também que vem para as nossas vidas no nosso dia a dia. Amém? A nossa introdução vai estar falando aí algo muito importante, que é sobre a autoria e a data em que foi escrita a carta aos Efésios. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, eu quero que você deixe aberto na sua Bíblia e acompanhe comigo o livro de Atos, capítulo de número 19. Nesse livro de Atos, capítulo 19, são Atos dos Apóstolos. Nós vamos já estar sabendo algo que estava acontecendo na igreja de Éfeso, no período em que Paulo estava em Éfeso, e você vai acompanhar comigo aí no livro de Atos, capítulo de número 19. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí para você estar acompanhando aí os comentários em nome de Jesus, tá certo? Então, vamos lá. A autoria. Quem escreveu a carta aos Efésios? Fica uma pergunta no ar. Será que você pode me responder? Quem escreveu a carta aos Efésios? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o escritor da carta aos Efésios. E nós sabemos que este escritor, ele tinha 2 nomes. Alguém pode me dizer aí qual o primeiro nome? Pensou? Lembrou? Saulo. Saulo foi o seu primeiro nome antes dele se converter ao Senhor Jesus. Logo depois foi mudado para Paulo. Aí você me pergunta, a saudação na escrita, no primeiro texto,
o escritor ele já se identifica, né? Nós vamos ver aí lá em Efésios capítulo 1 e verso 2, o escritor já vai se identificando. Acompanhe comigo, vamos lá? Abra sua Bíblia lá em Efésios. Você acompanhe comigo as Sagradas Escrituras, para que você tenha um bom entendimento da parte do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos lá? Encontrou aí? Olha só como o escritor da carta já se identifica na sua primeira linha. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 1, o escritor da carta aos Efésios já se identifica. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então tá aí, o escritor já se identifica na carta dizendo quem ele é. E o mais importante, você vai ver que logo o apóstolo Paulo ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Não é pela vontade dele. Paulo não estava fazendo a obra porque ele tinha vontade, porque era aquele desejo que impulsionava. Nós temos sim esse desejo, mas Paulo fazia porque era a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando eu vivo a vontade de Deus, eu vivo também as melhores vontades. E quando eu vivo a vontade de Deus, eu estou dizendo que não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, que ele disse: olha, quem eu era lá atrás e quem eu sou agora. Pela vontade de Deus, eu estou sendo agora Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo essa carta aos santos e fiéis que estão em Éfeso. É muito importante quando eu reconheço quem é o Senhor da minha vida. Quando eu reconheço que tudo que tenho, que tudo que sou, não depende de mim, mas depende exclusivamente dele. O apóstolo Paulo viveu grandes experiências, mas em todas elas ele dizia: Ele, a vontade dele. Amém? Vamos continuar? Deixe sua Bíblia aberta no livro de Efésios, para que você possa estar assim acompanhando melhor e conferindo aí os versículos em nome de Jesus. Então, Paulo se identifica aí na sua primeira mensagem. Paulo, para quem não sabe, significa o quê? Pequeno. Também é um nome em hebraico, mas significa pequeno. Saulo já era um nome também em hebraico, o primeiro nome do apóstolo, que significa solicitado. Provavelmente disse que o nome vem da existência por causa do nome do rei Saul, né? Então, e também fazia parte da linhagem ali do apóstolo, porque também era de duas nacionalidades. Então, tinha esse nome por Saulo, devido a essa proveniência do nome de Saul, que significava solicitado. Mas logo depois mudou-se o nome para Paulo, que significava o quê? Pequeno. Olha aí que diferença. Quando Deus escolhe, Deus vai fazendo tantas mudanças na nossa vida que a gente nem entende, né? Paulo, além de ser um homem que perseguia o povo de Deus, agora que ele é chamado por Deus, ele muda totalmente de vida e também muda de nome. Talvez você esteja aí pensando: meu Deus, eu aceitei a Jesus Cristo, achei que minha vida ia mudar para X e está em Y. É assim que Deus faz. Entenda o trabalhar de Deus na sua vida, assim como foi na vida do apóstolo Paulo. Na nossa lição, nós vamos ver agora que Paulo assina a carta, né? Todas as 13 cartas do apóstolo Paulo são assinadas por ele. Então, ele mesmo já disse que ele não é escolhido pelos homens, mas escolhido pelo próprio Deus. E o mais interessante, essa carta foi escrita em prisão. É isso mesmo. O apóstolo Paulo ele escreveu a carta aos Efésios em prisão domiciliar. Pelas escrituras, nós vamos ver que Paulo ele se encontrava preso em Roma,
Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vamos acompanhar na sua Bíblia? Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 1. Diz assim: por esta razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Então, Paulo estava declarando que estava preso durante este momento de escrita da carta aos Efésios, exclusivamente aos irmãos gentios. Então, nós vamos ver lá no livro de Atos, capítulo 19, que Paulo começou a pregar, mas muitos não creram. Então, ele foi pregar para os gentios. Então, agora ele escreve essa carta exclusivamente para os irmãos gentios, que foram os que creram na palavra do Senhor. Amém? Essa carta foi escrita em prisão, domiciliar, como já foi dito, por isso Paulo descreve lá no livro de Efésios, capítulo 3, verso 1, para você conferir. Então nós vamos vendo aí que a autoria da carta foi feita pelo apóstolo Paulo, em período em que ele estava preso, em prisão domiciliar, e esses dois versículos nos dão a base aí desse momento. Em que data foi escrita a carta aos irmãos em Éfeso? De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Está lá em Atos, capítulo 28, verso número 30. Vamos lá acompanhar? Atos, capítulo 28, verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Agora veja um homem que fica agora preso em casa, mas que não deixa de levar a palavra de Deus. Olha que diferença, hein? Nós vamos olhar para o nosso dia a dia hoje, está todo mundo em casa, todo mundo reservado, todo mundo se guardando, mas quantos já esqueceram de levar a palavra de Deus? Não importa de que maneira, se é pelas redes sociais, se é por uma mensagem de texto, se é por uma ligação. Quantos agora estão presos na sua própria casa de verdade, mas sem levar esta palavra, com medo de levar a palavra, quando se tem vários recursos para você continuar levando a palavra. Paulo, na época, não tinha recursos, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha redes sociais, não tinha telefone celular, não tinha internet. Muito mais difícil. Mas mesmo assim, lá preso, ele recebia as pessoas para levar a palavra. Sabe por quê? Ele entendia que ele tinha um chamado, ele tinha que cumprir o chamado de Deus na vida dele. Entenda também o seu chamado em nome de Jesus. Deus tem um chamado para a sua vida. Você precisa cumprir o seu chamado, independente da situação, independente de onde você esteja. Cumpra o seu chamado. O seu chamado sempre será mais forte. Vamos seguir à frente. Para quem era a carta? Os destinatários. Igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era os destinatários, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C. e tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual hoje país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Éfeso era uma grande metrópole. Éfeso, para a época, era uma cidade muito evoluída. Não era uma cidade pequena. Era uma cidade onde as pessoas também já tinham a mente feita para muitas coisas. Nós vamos ver no decorrer das lições
que vai ter todo tipo de gente, tanta briga que vai acontecer entre comerciantes, porque Paulo agora começa a pregar, começa a tirar da mente das pessoas o entendimento que existe somente um Deus e que os deuses feitos por mãos de homens não têm poder nenhum, somente há poder em um nome que era o nome de Jesus Cristo, e aquela cidade vai virar assim de pernas para o ar. E você só vai aprender isso ficando ligado aqui nas nossas lições todos os domingos. Então vamos seguir aí adiante na nossa lição. A religiosidade em Éfeso, que acabamos de dizer, né? A cidade abrigava um templo maravilhoso de uma deusa formidável para eles na época, porque era a deusa da fertilidade, a deusa Diana. A cidade de Éfeso adorava muitos deuses, principalmente essa deusa que era a padroeira, né, da cidade, onde eles acreditavam que a fertilidade vinha dessa deusa. Tinha lá o templo de Ártemis, que era a deusa Diana, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendidos no templo. Vou colocar aqui do lado os nichos para você observar e entender bem o que eram os nichos de prata vendidos no templo. Razão pelo qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Paulo pregava todo o tempo contra a idolatria. A pregação de Paulo era: só existe um Deus e não há outro. Vocês estão vivendo um momento sendo idólatras, adorando deuses que não existem, deuses que não têm poder de fazer nada. Então, era uma cidade que os turistas estavam ali porque a profissão de fé, acreditavam que aqueles deuses podiam fazer grandes coisas, que atraíam os turistas, atraíam as pessoas. E agora Paulo estava pregando uma mensagem totalmente distorcida, diferente. E agora, o comércio, os turistas, como uma cidade vai fazer? Paulo estava pregando uma mensagem libertadora. Essa mensagem nós devemos também pregar nos nossos últimos dias, uma mensagem de libertação. As pessoas precisam ver em nós um Cristo ressurreto, ver em nós o Cristo poderoso, ver em nós um Cristo que morreu na cruz para nos libertar das amarras do pecado, nos fazer livres em Jesus, nos livrar de toda idolatria, de tudo aquilo que não convém com o Senhor. Era essa mensagem que Paulo estava levando, mas muitos estavam contra essa mensagem. Por quê? Estava tirando a visão das pessoas da economia, as pessoas estavam sendo libertas. O mundo espiritual é assim. Quando as pessoas estão sendo libertas, quando Deus está trabalhando, ele começa a se incomodar, o mal começa a se incomodar, é um incômodo, começa a mexer ali, começa a mexer acolá, você está tomando território, invadindo o território do inimigo, o mal vai começar a se levantar, começar a agir. É o que vai acontecendo com Paulo no decorrer do livro de Atos e de Efésios. Você vai vendo o que vai acontecendo com Paulo quando ele começa esse trabalho de libertação na vida das pessoas. A igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, aos quais batizou nas águas e a conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Essa parte é a parte que mais me deixa assim emocionado e pensativo. O Espírito Santo sempre esteve presente na vida do apóstolo Paulo. Se o Espírito Santo não for presente na minha vida, não for presente na sua vida, nós não teremos forças para continuar caminhando. O apóstolo Paulo entendia que todas as pessoas que caminhavam com ele precisavam também ser cheias do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos traz ousadia, o Espírito Santo é que nos traz poder, é o Espírito Santo que nos alimenta, o Espírito Santo que nos dá virtude. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você também precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Lá em Atos 19, verso 1, conta um pouquinho da história de Paulo quando ele chega aos irmãos da igreja de Éfeso. Ele fala: olha, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus.
Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Olha só que bonito, olha só que lindo as pessoas receberem o Espírito Santo. Quantas pessoas estão ao seu redor? Quantos de nós mesmos, você talvez está assistindo essa lição, não recebeu o Espírito Santo? Pastor, estou buscando. Busque o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te conforta. O Espírito Santo vai te ajudar nos momentos mais difíceis. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ter ousadia para levar palavras. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu tenho medo. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo te capacita, ele te leva para cima, ele te leva para frente, ele te diz, vai, eu estou contigo. Seja cheio do Espírito Santo durante essa ministração. Seja cheio do Espírito Santo durante esse momento de ensino. Que o Espírito Santo sente do seu lado, abra sua mente agora para entender e compreender que você precisa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo olhou para aqueles homens e disse, não é possível que vocês ainda não tenham recebido o Espírito Santo. Vocês precisam receber o Espírito Santo. E Paulo coloca a mão sobre eles e logo eles estão cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas e a profetizar. Olha só. Será que você já foi cheio do Espírito Santo hoje? Se ainda não foi, ainda é tempo de buscar. Ainda é tempo de buscar o Espírito Santo, de buscar o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Grandes líderes da igreja passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído também por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja em Éfeso. Você vai encontrar esses versos na nossa lição. Paulo, como grande líder da igreja, na época em Éfeso, ele foi usado poderosamente por Deus. Poderosamente por Deus na igreja de Éfeso. A Bíblia diz que lá em Atos 19, nós vamos ver aqui, verso número 11, diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Agora tem algo muito interessante dessa lição, que quando fala sobre o uso de lenços do apóstolo, não é o apóstolo que levava lenços, não é o apóstolo que incentivava as pessoas a levar. Eu imagino que aqui as pessoas pegavam as coisas de apóstolo Paulo e levavam, e pela sua fé eram curados. O apóstolo Paulo não está incentivando ninguém a levar seu lenço, não está incentivando ninguém a levar seus aventais. É o que nós vemos hoje por aí. Muitas pessoas estão confundindo a palavra. Eles estão vendendo seus lenços, seus aventais. E tantas coisas nós vamos vendo por aí sendo vendidas em troca do reino de Deus, em troca de milagres. O apóstolo Paulo não vendeu nada. O apóstolo Paulo não deu nada. A Bíblia deixa bem claro que as pessoas levavam, de modo que até os lenços aventais que Paulo usava eram levados. O apóstolo Paulo não deu, disse, pega, leva, não. Eram levados e colocados sobre os enfermos, eram curados de doenças e os espíritos saíam. Há um segredo. Quando alguém leva algo do homem de Deus, sem o homem de Deus saber, sem o homem de Deus se achar, Deus faz. Deus faz porque foi algo do homem de Deus. E quando é algo do homem de Deus de verdade, o inimigo vai embora, Satanás sai correndo. Agora, quando vai alguém usado com algo que não é de Deus, que não vem de Deus, vai acontecer o que acontece lá mais abaixo. Verso 13 do capítulo 19 do livro de Efésios, livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 19, verso número 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo também, eu sei quem é, mas quem são vocês? Então o endemoniado saltou sobre ele
e os dominou, espancando-os, tamanha violência que fugiram da casa nus e feridos. Você entendeu a mensagem? Você entendeu o propósito de Deus? Muita gente está levando o nome do Senhor sem ter base bíblica, sem ter oração, sem ter consagração, usando de vãs coisas e levando o nome do Senhor. E o inimigo, irmãos, ele não está de brincadeira. É tempo de nós vigiarmos. É tempo de nós buscarmos. Fique com essa lição. Que neste domingo Deus te abençoe. Logo em seguida vem os nossos questionamentos. Eu quero que você aprenda durante esses domingos tudo que o apóstolo Paulo escreveu sobre a igreja de Éfeso, a carta de Efésios. Leia. Você vai aprender muito mais de Deus, com esse grande homem de Deus, dessas escrituras. Hoje você fica somente com a introdução. Domingo que vem tem mais. Eu te aguardo aqui, hein? Em nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima.